de Europa? Como que foi a sua passagem pela Europa? Quais foram os países que você gostou? Quais foram os países que você menos gostou? Voltaria, não voltaria? Deus me livre, nunca mais? Eu acho que eu teria até ido um pouquinho mais jovem, sabe? Assim, me botaram muito medo no começo. O primeiro ano que eu fui foi em 2006, que eu fui para a Itália, para o Chieri, com o Giovanni Guidetti, que hoje é o técnico do VfB, né, que é o super time do mundo aí. Naquela época eu era casada, meu ex-marido foi morar comigo, então foi uma fase fantástica, porque era... Você não estava sozinha? Recém-casada, vivendo, né, e conheci a Itália inteira, porque lá se joga todo domingo, aí segunda era folga, então pegava o carro, ia para Veneza, ia para a Itália inteira, conheci a Itália inteira com ele. E tinha o Guidetti, que é um treinador espetacular também, que me ensinou muito. Portanto, que naquele ano eu e a Sheila, a gente disputava a maior pontuadora do campeonato italiano. E foi muito legal a experiência, porque é um país muito lindo, não era tão globalizado quanto é hoje, naquela época não tinha WhatsApp, né? Só tinha MSN, né? Porque eu sou velha, gente. Vamos pular essa parte? Não, pula não, porque é legal. Eu acho que isso que me diferencia da galerinha mais jovem. Quando tiver essa galera Nutella aí, a gente vai continuar aqui. Mas nós somos raízes, né? Ó, é brincadeira. Mas aí no ano seguinte eu decidi voltar pro Brasil, aí joguei em Brusque, porque como eu era casada com um curitibano, minha casa ficava 2h30 de carro, então eu poderia estar mais próxima dele, porque ele já tinha deixado um ano da vida dele para ficar comigo, então a gente combinou de voltar pro Brasil. Aí em 2010 eu decidi voltar para a Europa, tive uma proposta da Turquia, do Galatasaray. Fui, cidade linda, que vive o esporte, né? Tem todos os esportes e todos os esportes são grandes lá. Então foi uma experiência muito legal. No ano seguinte eu decidi ir para o Azerbaijão. Não foi uma experiência legal, porque eu acabei tendo uma trombose, uma cirurgia, onde o clube não foi legal comigo, porque lá o povo não é muito humano, né? Ainda mais com mulheres. Então não foi uma experiência legal, não foi um país. No ano seguinte, que aí eu tive que me recuperar da cirurgia e acabei me recuperando no Rio, treinando com a Isabel, que é do vôlei de praia, eu treinava com as filhas dela, que me deu maior força nessa época. E aí tive a proposta de jogar na Polônia e aceitei a proposta, porque era uma proposta financeiramente muito boa. Chego lá, o país faz menos 30. Apesar do frio, porque o voleibol lá é praticamente o primeiro esporte do país. Então você tinha outdoor, tamanho de prédio, capa de revista. Ídolo lá, Era muito encantador. A gente foi campeão, eu ganhei MVP do campeonato. A gente teve outras copas também, que eu fui bem, fui MVP. Então foi uma temporada fantástica, mas que foi muito desgastante por causa do frio. Então era muito solitário. Foi onde eu decidi voltar para o Brasil. Não queria mais ir para a Europa, não quero, né? Só se for para passear. Eu voltaria em todas, mas naquelas idades, né? Porque hoje eu acho que fica cansativo, né? Porque quando você é estrangeira lá fora não é igual ao Brasil. Lá os caras te colocam na quadra até manca. Bolas. Eu tive operação na Turquia do menisco, que eu machuquei lá. Eles que me colocaram na quadra com a perna desse tamanho. Então é diferente. Brasileiro ama muito o que é de fora, né? Então ele trata diferente. Lá não, eles estão te levando, você é a mercadoria que eles estão levando para jogar. Então eles não têm todo esse carinho. Eles te dão ele quando você retribui, quando você dá o que eles estão querendo, que é ponto, né? Na Polônia eu só tinha uma dificuldade com o treinador, gente. Eu fiquei com o treinador 9 meses e só troquei palavra com ele 2 vezes, porque ele não falava nada em inglês, nada em italiano, que é a língua, né, do voleibol mundial. É difícil, né, gente? E só em polonês. Aí eu falo, eu tenho uma foto vibrando com ele, assim, que eu falo, meu, esse foi o maior contato que eu tive com ele. Porque eu joguei a temporada inteira, eu não sabia o que ele estava falando. Eu falava assim, ó. Mas as meninas tipo, falavam inglês aí, me ajudavam um pouco e no final você começa a entender. Mas era um contato muito frio, né? Porque normalmente a gente tem um contato muito próximo com o treinador. E agora eu vou te colocar numa situação de uma sinuca de bico, que a gente costuma dizer, que é sério, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu gostaria de se você quiser falar também, é uma opinião sua, que a gente sabe do caso da Tiffany, entendeu? Você já deu declaração? Eu não entendo, não sei como é que são as regras, o que a Confederação Internacional, a CBB, ou os médicos que estudam isso acham ou pensam.
Mas o meu declarar é para ela. Eu acho que ela está lutando por uma causa dela. Eu desejo que ela seja feliz, que se for aceito isso tudo, continuar, que ela consiga esse espaço dela. Ela vem fazendo uma bela Superliga, está de parabéns, independente de todo o resto que seja a favor ou contra ela. Eu acho que ela está no caminho certo. É uma menina que vem ali, sabe? Você vê que a luta dela é leal, ela não está sendo desleal em nada. Ela fez todos os testes, fez a cirurgia, né? Eu acho que ela deve ter sofrido muito durante esses 30 anos vendo um corpo errado, né? Isso deve ser muito difícil. E o que eu desejo é que ela seja feliz. Eu acho que ela está numa luta, numa causa, pessoal, que não é fácil, mas que é muito legal também ver, né, essa perseverança, essa coragem toda. Logicamente, de vez em quando vem aquela bola que dá medo. E dá aquelas puladas assim que você fala. Tem umas que dá. Não todas, porque, enfim, ela não é, né, assim, é uma jogadora, uma super jogadora, mas não é diferente de uma Tandara ou da oposta do Praia. Mas são jogadoras que às vezes tem umas bolas que dá medo. Mas eu acho que a causa dela é linda e que ela continue nesse caminho e que as pessoas entendam de todos os lados que a gente dá opinião daquilo que a gente pensa, não daquilo que você quer ouvir. Então é só isso. É isso, gente. Então, ó, beijo pra Tiffany, entendeu? E um dia, quem sabe, ela puder falar com a gente, vai ser um prazer imenso falar com ela. E ela esclarece também todas essas polêmicas. Várias declarações falando que se eles pararem ela de jogar, ela vai procurar outra coisa pra fazer. Então, ela é um ser humano como outro qualquer, entendeu? E que quer fazer o que gosta, que é o que todo mundo gosta de ver também. Porque quem não gosta de ver a Tiffany jogando, ver os ataques dela, as defesas e tudo mais. Então, assim, sorte pra ela, pro Bauru, e vamos ver o que vai dar. Érica, pra gente encerrar, você já se considera uma pessoa realizada, ou falta muita coisa, ou não falta nada? Você fala assim, eu já tô realizado, tô feliz, tchau, acabou. Falta tudo. Falta tudo, Érica. Eu acho que quando você se sentir realizada em tudo na vida, você tem que morrer, né? Então eu acho assim, no voleibol, no esporte, eu ainda quero continuar fazendo isso enquanto eu amar, enquanto eu tiver esse carinho, enquanto eu não estiver sofrendo para jogar, enquanto eu estiver me divertindo. E na vida pessoal tem muitas coisas a se realizar ainda. Ainda pretendo ser mãe, pretendo casar de novo. Enfim, tem outras coisas na minha vida que eu tenho muitos objetivos ainda que eu quero realizar. E eu acho que enquanto a vida tem que querer ter desafios e aprendizados. Sem sonho não se vive, né, gente? E você tem projetos aí? Você tem projetos com crianças, com vôlei? Eu tenho muita vontade, quando eu tiver com mais tempo, de poder ter um projeto social lá na minha cidade, em Lagoa Santa. Legal. Para crianças de 0 a 6 anos, poder, né? Enfim, entre outros projetos que eu tenho pessoais. Cada coisa no seu tempo, porque ainda pretendo ficar um tempo aqui como atleta ainda. E pra gente encerrar, se você não fosse jogadora de vôlei, o que você gostaria de ser? Mas digamos, quando eu era pequenininha, antes dos 13 anos, eu sonhava, né, como toda criança, ser professora, ser advogada. Então hoje eu acho que se fosse um outro sonho, eu acho que eu queria trabalhar com comunicação. Talvez jornalista, trabalhar na TV com comunicação. É um sonho que eu espero que algumas portas abram, né, para isso. Mas eu acho que ainda eu luto, né, para ver o que eu vou fazer quando eu parar. Eu já venho trabalhando isso, mas ainda não vi nada que me desse com luz. Eu acho que é tanto amor, eu acho que quando você ama uma coisa, você não imagina perdê-la, né? Então ainda é uma luta interna que eu sofro bastante. Então eu acho que o meu maior sonho é continuar no vôlei, mas fora dele eu acho que eu estaria ligada nele, no jornalismo, que eu sei que eu poderia estar muito próximo e dentro do vôlei. Érica, a nossa entrevista acabou. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer você, entendeu? Conta com a gente o que você precisar. E eu desejo muita sorte para você no D, né, Superliga bombando. Seu time arrebente. Gente, então essa foi a nossa entrevista com a Érica Coimbra, campeoníssima agora no Rinodê Barueri. Se você não se inscreveu no nosso canal, entra lá, se inscreve, ativa a notificaçãozinha para você receber todos os nossos vídeos das nossas entrevistas. Entra lá nas redes sociais, Facebook e Instagram. Entra no Instagram dela aqui, ó, segue ela porque é demais. @ Érica Coimbra, @ Fora de Quadra. E a gente se vê então na próxima entrevista, beleza? Um abraço, tchau, tchau.